E aí, meu amigo, tudo bom? E aí, Léo, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem? Ouço bem. Pessoal que tá chegando aí tá me ouvindo? Vivi, Will, o pessoal vai chegando aí. Luiz, queria te agradecer muito mais uma vez por ter topado participar aqui da live. Queria que você falasse um pouquinho de você. Você faz o quê? Se apresenta pro pessoal que me segue que não te conhece ainda. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando mais uma vez com você. Já tem um tempinho que a gente não consegue se falar pessoalmente, né? Tá? E eu que agradeço. Eu sou Luiz Saguar, eu tenho o Pixar Brasil Blog desde 2012. É um site que eu faço desde 2012, completou esse ano, em abril, 8 anos de site. E foi uma ideia que surgiu meio motivada por um amigo, por um grande amigo, que sempre falava, você tem que fazer alguma coisa, você é o garoto da Pixar, você tem que fazer alguma coisa com isso. Você é maluco pelos filmes, você não quer saber dos outros estúdios, só quer saber da Pixar, então você tem que fazer alguma coisa com isso. E aí tinha uma questão de que era difícil de achar informação específica sobre o estúdio em português. Né? A maioria dos sites tratam de animação de vários estúdios em geral, então não tinha uma coisa de ter um foco, né? Sim. E aí... Aí eu dividia com as coisas da Disney. Sim, sim. E aí acabou seu foco da Disney acabou ficando maior com o passar do tempo, né? Sim. Até porque a Disney também começou a incluir Marvel, começou a incluir a Lucas e começou a incluir Star Wars, e aí o universo foi crescendo muito, né? E agora com a Fox, então, maior ainda. Inteira, né? Cinema inteiro. Quando eu criei o Planeta Disney há 18 anos atrás, a ideia de escolher só um estúdio, porque eu falei, não vou dar conta de falar de tudo. Hoje em dia não dá conta de falar de tudo sozinho da Disney mais. Antigamente era mais fácil, porque não tinha tantos lançamentos assim. Hoje em dia a Disney está praticamente lançando 5, 6 coisas diferentes no Disney Plus por semana. Então, sim. Tá bem puxado. E além do Pixar Brasil, você estreou esse ano um novo site, né? Estreiei agora, tá fazendo um mês, o Laika Brasil Blog, que era uma ideia já mais antiga, não tão antiga quanto o da Pixar, mas era uma ideia de fazer um site que fosse dedicado à Laika, e que esse ano eu consegui... É outro estúdio maravilhoso, é uma técnica maravilhosa, né? Produzir filme em stop motion é um negócio que é realmente incrível, é de uma qualidade artística muito grande. E aí, no final do ano passado, eu comecei a desengavetar esse projeto, e aí eu faço com um amigo chamado Gabriel Sampaio, que está super me ajudando, ele é jornalista também, e está super me ajudando a pôr em prática o site da Laika. Tá dando para conciliar os dois? Não vai deixar o da Pixar também cair, né? Não, tá super dando para conciliar. O Gabriel tá super empolgado com o da Laika. A diferença é que o da Laika, como não tem nenhuma produção agora prevista, eles estão para fazer um anúncio do próximo filme. Então é mais tranquilo, assim, o ritmo é bem mais tranquilo de ir colocando as coisas mais pausadas, e o da Pixar tem que ficar mais ligado com as novidades, porque elas estão aparecendo, né? A Pixar começou a lançar um filme praticamente por ano, né? Tinha alguns até anos que tinham um espaço. Agora a gente chega a ter ano que tem 2 filmes da Pixar, né? Esse ano, 2020, a gente teria, quer dizer, vai ter 2 lançamentos nos Estados Unidos, pelo menos. A gente teve 2 Irmãos agora em março, que infelizmente por conta da pandemia teve sua carreira nos cinemas interrompidas, mas está indo super bem no digital, e eu vejo que os comentários são super positivos das pessoas que assistem ao filme. E a gente tem o Soul, que está previsto para chegar nos Estados Unidos em novembro nos cinemas, pelo menos por enquanto é o que a Disney informou, e a gente tem o lançamento de Soul aqui no Brasil, deve acontecer somente em janeiro, que é o mês de férias, mas esse ano aqui eu acredito que nós não vamos ter férias, as crianças não vão ter férias, né? Então
até pode ser que o estúdio puxe para frente, tudo vai depender de como vai funcionar o mercado assim que os cinemas voltarem a reabrir. Eu queria falar com você um pouquinho sobre o Dois Irmãos primeiro, que foi o último lançamento da Pixar. Eu quero saber o que você achou do filme, se você curtiu. Eu lembro que você estava super empolgado com o filme na época da CCXP, que a gente estava lá no painel, a gente viu as primeiras cenas. Quero saber o que você achou do filme, do marketing, que você falasse um pouco sobre a produção. Eu gostei muito do filme, é um filme que gerou muita expectativa, né? Tinha toda essa questão de como eles iam trazer o mundo da fantasia, retratar o mundo como um mundo de fantasia onde não existe mais mágica, e como é que isso ia se desenrolar. Os personagens pareciam muito interessantes. Eu acho que o filme, apesar de gostar muito do filme, eu acho que o filme tem um problema, porque eu acho que falta mais mágica no filme. Para mim, de uma forma geral, assim. Eu acho que as partes mais interessantes são justamente as partes onde eles conseguem fazer uma conexão com o universo anterior ao do momento onde se passa o filme, que acho a personagem da Mantícora fantástica, assim, é maravilhosa. Em inglês, na voz original, a Octavia Spencer está dando um banho ação na personagem. E aí eu senti um pouco mais falta disso, assim, de ter isso um pouco mais trabalhado. Eu acho que o filme funciona muito bem no início e eu acho que o filme funciona muito bem no final. Eu achei que ficou faltando uma conexão um pouquinho mais trabalhada, assim. Eu fiquei um pouquinho com a sensação de que ele meio que os irmãos eles meio que vão direto, sem passar por grandes questões, grandes dificuldades, e eles chegam no desfecho da história. É um filme lindo, né? É um filme com desfecho muito bonito, a história deles tentarem encontrar o pai e rever o pai é realmente muito emocionante. Ele falou que tinha esse... eu acredito que ele perdeu o pai também quando era pequeno. Eu lembro que ele falou alguma coisa na CCXP e que era uma história muito pessoal para ele. Eu confesso que quando começou a sair os primeiros materiais de divulgação do filme, a ideia em si eu tinha adorado, pelo fato de, tipo, vamos falar de personagens mágicos que não usam mais a mágica. Eu falei, porra, legal. A Pixar trazendo histórias interessantes. Quando começaram a sair as primeiras fotos, os primeiros vídeos, eu achei que era meio que uma comédia bobinha, vamos dizer assim, que parecia muito as comédias da DreamWorks naquela fase que ela só fazia comédia besterol. Eu falei, vai ser a Pixar tentando zoar a magia. Então eu comecei a ficar relutante com o filme. Quando eu assisti o painel na CCXP o ano passado, que o pessoal da Disney me convidou para ver, eu gostei muito das cenas apresentadas e eu vi que tinha uma profundidade muito maior no filme do que simplesmente uma comédia bobinha de dois irmãos pegando um carro e viajando para poder reencontrar o pai, vamos dizer assim. Tinha uma profundidade e desde o começo eu acho que a Disney mais uma vez vendeu um filme da Pixar errado, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente já está acostumado que sempre acontece isso. O próprio Viva teve um marketing medonho que ele vendia como um filme alto astral. Não que o filme não seja, mas não é isso que o filme quer passar, não é a mensagem principal. É um filme sobre morte, é um filme sobre você perder a pessoa que você gosta. E o é um filme sobre lembrança, né? Memória. É muito também o que o Dois Irmãos traz. O Dois Irmãos uma aventura fantástica, como o subtítulo já diz. Ele é o desespero, ao meu ver, do menino que tem a única chance de passar alguns minutos com o pai que ele nunca conheceu. Só que eu entendo que para a criança fica um pouco pesado, você fala, acho que meu filho não vai se interessar por isso. Mas tem como você também mostrar que tem isso e mostrar também as cenas fofinhas onde a vai se interessar. Para não parecer que é só mais um... Porque eu lembro que quando saía material do Dois Irmãos, eu via muita gente falando, parece um filme besterol, parece um filme genérico. Que a gente já tá tão acostumado com animações fofinhas, vamos dizer assim, saindo à torta à direita, que parecia ser mais um filme. E eu acho que isso atrapalhou também o filme e que, infelizmente, se não tivesse a pandemia, eu acho que o filme ia ter um boca a boca incrível. As pessoas iam indicar, o filme ia ficar bastante tempo em cartaz e ia emocionar mais pessoas. A gente tem pelo menos o digital que está ajudando isso, e o filme está conhecido e eu acho que com o tempo o filme vai ser aquele clássico da Disney que não foi muito bem nos cinemas, mas que o público idolatra anos depois, como a Nova do Imperador.
Sim. Eu acho que teve uma questão, como você mencionou, teve uma questão de viva, principalmente pela questão até da tradução do nome, né? Uhum. E aí, de novo, a gente tem essa questão com Dois Irmãos. Tem uma piada no filme, para quem viu o filme em inglês, eu consegui ver o filme no cinema em legendado. Uhum. Tem uma piada no filme que é o título do filme, Onward, quer dizer para frente. E aí, quando eles estão com um problema lá na van, ele vai e coloca a marcha, tipo assim, tem uma plaquinha escrito Onward, e aí ele fala, tipo assim, a gente tem que ir para frente, porque é um movimento de seguir, a partir de, mesmo tendo perdido o pai, né, eles estão tentando encontrar o pai, e para isso eles precisam seguir, eles vão ter que seguir com a vida deles para poder concretizar as coisas, né. E aí a gente teve essa questão também aqui com essa questão da tradução. Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Meu Deus, esse é filme da Sessão da Tarde, né? Sim. Não, e os títulos internacionais, eu entendo que o Onwards ou Pra Frente não seria um título chamativo. Mas, por exemplo, Portugal, o Bora Lá, eu achei... Bora Lá! Que é uma gíria, ou o próprio na América Latina, que ficou Unidos, faz um pouco mais de sentido. Faz muito mais sentido, com certeza. Dois Irmãos, que parece um título de novela ou o título de um filme que a gente já viu por aí. Então, eu acho que o marketing atrapalhou um pouco do filme, mas eu acho que o boca a boca do filme é muito positivo, mesmo com a pandemia. Muita gente que eu conheço não conseguiu ver o filme nos cinemas. Eu quase não consegui, eu acho que eu teria me culpado muito se eu não tivesse assistido, porque eu gostei muito do filme e eu gosto de prestigiar o cinema. Então, se der no cinema, vamos tentar assistir o filme no cinema se o filme é bom. E eu senti que eu acho que o próprio, se a Disney não tivermos lançamentos grandes durante agora a retomada dos cinemas, é um título que, se ele for para os cinemas, pode ser que eu saia de casa para assistir novamente. Não sei. Sim, eu consegui ver o filme 3 vezes no cinema. Pessoa com tempo, meu Deus do céu. Não, foi assim, saía do trabalho, se metia dentro do cinema, realmente consegui ver no dia da estreia e já ligado naquilo, assim, os cinemas já estavam muito vazios naquela época, as pessoas não estavam já se aventurando aí pro cinema. Eu conheço muitas pessoas que não foram ver o filme no cinema porque elas já estavam preocupadas com a questão da pandemia. Só que tá vendo a gente, o filme estreou no dia 5 de março, a pandemia começou, o pessoal começou a quarentena no dia 15. Então a gente teve praticamente 10 dias do filme em cartaz, onde o pessoal tava começando a não sair mais de casa. Eu mesmo, a última vez que eu saí de casa foi no dia 14 de março, foi um sábado, que eu saí para trabalhar. Eu fui numa pré-estreia de um filme que a gente estava lançando, que não foi lançado até então, a gente vai lançar acho que no segundo semestre. Depois que eu almocei, eu cogitei entrar numa sala de cinema para assistir o filme. Só que aí eu pensei, já era 2 e pouco da tarde, eu falei, o filme vai começar umas 3, vai acabar umas 5, eu vou pegar o metrô lotado, eu não quero pegar o metrô lotado, que aí é mais chance de eu poder me contaminar. E naquela época aquela precaução de usar máscara era só para quem estava doente. Então eu falei, se eu posso evitar pegar um metrô lotado, vou evitar. Eu já assisti o filme, gostei, queria ver de novo? Queria, mas deixei para lá. Agora o filme vai estrear dia 19, ainda assim, tipo, a Disney lançou lá fora o filme no Disney Plus, não muito tempo depois, né? O filme estreou nos Estados Unidos no final do ano passado, logo no início da pandemia, se não me engano, em março. Ele estreou nos Estados Unidos. Não, em março, desculpa. Logo no início. Pois no início da pandemia eles já lançaram o filme no Disney Plus, né? Antes de ser lançado, inclusive, em On Demand, né? Sim. Ele teve um intervalo muito pequeno do cinema para o Disney Plus. Aqui no Brasil, no On Demand primeiro, porque a gente não tem o Disney Plus, né? E depois eles lançaram em home video, que aqui chegou em DVD e Blu-ray, né? Isso. E aí agora eu tava vendo algumas notícias, assim, de que o filme, por exemplo, vai estrear na Itália agora, dia 19 de agosto.
A Itália já está com os casos da pandemia bem controlados, assim, eu tenho amigos que estão morando lá, e aí eles vão... o filme vai estrear nos cinemas em agosto. O filme também teve estreia em Londres, mas foi uma estreia na Inglaterra, foi super curta por conta da questão da pandemia também, do fechamento dos cinemas, e quando eles reabriram as salas, o filme voltou para cartaz e estava indo super bem de bilheteria. Então é isso que você falou, com certeza deve acontecer, né? Na França ele também deve estrear ou voltar aos cinemas. Eu vi que a Disney ia apostar na França no Jojo Rabbit, que não tinha tido um circuito, um tempo muito grande nos cinemas, e no 2. Então eu acredito que esses filmes de março, fevereiro podem voltar aos cinemas, mas eu não sei se os brasileiros vão topar sair de casa para ver um filme que já tem em digital ou que já tem em DVD. Só se o cara muito do filme, no meu caso, que a gente pode repensar e falar, vamos lá. Eu li uma matéria, conheço vários amigos que estão indo para sessões de cinema em drive-in. Aqui no Rio a gente tem 1 ou 2 cinemas que estão fazendo drive-in. E eu tinha lido uma matéria que, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão 3 estava indo super bem nos cinemas em drive-in aqui no Rio. Sim. Que é um filme que já tem um tempo de lançado, assim. Então, pode ser que realmente funcione o filme voltar para os cinemas e ter um bom desenvolvimento também, né? Porque o pessoal tá meio cansado. Eu sinto que as pessoas já estão meio de saco cheio de ficar em casa. Eu tô cansado já, mas continuo firme e forte aqui, cumprindo a quarentena. Mas a gente nota que filmes antigos estão funcionando e até lançamentos, por exemplo, no começo da pandemia, que começaram os Cine Drive-ins, o Dolittle, que era um lançamento do começo de fevereiro, que ficou praticamente um mês em cartaz, ele estava indo bem nos serviços. Na semana passada, o Rei Leão foi o filme mais visto no Cine Drive-ins. A Disney estava acredito eu que estava meio temerosa, e nos primeiros meses, mesmo com os drive-ins, a Disney não estava liberando o filme. Eu até soltei uma matéria, não lembro se você chegou a assistir, que a Disney estava com uma campanha muito forte do Fique em Casa, então eu acredito que ela não queria parecer... estivesse forçando uma barra, né? E você está pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas você está exibindo o seu filme no drive-in. Eu vou sair de casa para ir no drive-in, então não faz sentido você pedir para o público ficar em casa e você passar o seu filme. Eu achei muito certo, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Agora eu acho que como as coisas estão começando a melhorar, os casos estão começando a diminuir em alguns lugares, mesmo em outros aumentando, a gente vê nos noticiários que os números estão crescendo cada dia mais. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a capital não está tendo tantos casos como no interior. O interior está tendo mais casos. Acredito que aí no Rio de Janeiro também, o interior também deve estar com mais casos do que a capital. Então, o pessoal já está começando a flexibilizar. Então, eu acho bom num ponto e ruim no outro, né? Sim. Isso incentiva mais gente a sair de casa e mais gente vai pegar a gripe. Então, eu acho que temos que estudar o melhor jeito de sair, mas sair com segurança, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Eu tô em casa e eu não tô saindo pra nada. Assim. Vou fazer 150 dias semana que vem que eu não boto... Assim, pra abrir a porta já é uma coisa. Eu moro em apartamento, pra abrir a porta do apartamento já é um evento. Você virou o personagem do Bruno Mazzeo no Diário de um Confinado. Perfeito, completamente. Ele representa boa parte de nós brasileiros. Eu saí, mas a minha saída foi... Entrei num carro na garagem, fui pra garagem da casa da minha irmã, fiquei na casa dela, peguei de novo o carro, quer dizer, eu não pisei na rua. Eu não tive pessoas. Então, foi o máximo 2 dias para poder mudar de cenário antes que eu enlouquecesse aqui em casa. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de falar de Dois Irmãos, ou você acha que nós já... eu acho que, assim, eu tenho uma coisa de que eu acho que é um universo bacana. É uma história que tem um prequel, tem uma parte anterior que poderia render muita coisa, assim. Ficaria muito feliz se eles contassem os contos de Ior, a jornada de Ior, que é o jogo que eles usam o livro para desenvolver o filme. Eu ficaria muito feliz se eles fizessem isso, transformassem isso numa sériezinha curta, no Disney Plus, alguma coisa para trabalhar mais os personagens, porque os personagens são muito bacanas. Teve que transformar a Disney, pelo menos nos últimos anos, não está produzindo séries de animação de aventuras. A gente tem o DuckTales, que é super legal e está fazendo um enorme sucesso, mas os dois protagonistas
tem um carisma incrível. Eu lembro que na época que eu acabei de assistir o filme, eu falei, a Pixar conseguiu construir um novo laço de amizade estilo Toy Story, que você torcia o filme inteiro para que desse tudo certo com os dois, que eles conseguissem rever o pai. Então eu acho que pode ser que o estúdio brinque com isso. Eu não sei se você já chegou a ver cenas, eu já vi cenas do Curtas do Garfinho, que tem 5 minutos de duração, são divertidíssimos. Muito divertido. Não é uma coisa que acaba estragando a história por fazer um filme novo, que acaba às vezes não funcionando, mas pode derive a outras franquias, outras coisas legais para poder explorar mais esse mundo mágico, né? Sim, com certeza. Quero falar agora também um pouco com você do próximo lançamento da Pixar, que é o Soul, que está previsto para novembro nos Estados Unidos e janeiro aqui no Brasil, e que está rolando boatos que pode ser que ele não seja lançado nos cinemas também, né? O que você está sabendo do filme? Que você está empolgado com o filme? Eu estou empolgado, em primeiro lugar, empolgado com o visual do filme. É realmente, assim, absurdamente lindo. É muito bonito o que eles fizeram para diferenciar o mundo real do filme, né, a cidade de Nova York, para o que é o mundo astral, vamos dizer assim, onde as almas nascem e para elas virem para a Terra. Isso assim, é o ponto, para mim, é um dos pontos principais do filme, assim. Fora a história, que parece realmente ser belíssima, a questão deles fazerem essa... Porque em inglês tem essa brincadeira da palavra soul, que aqui a gente pode traduzir como alma, e o estilo musical, né? Sim. Eles trabalharem isso, eu achei muito, muito, muito bacana. Eu fiquei surpreso que eles não deram o título aqui no Brasil. Eu tava esperando um título bizarríssimo. Eu tava pensando que no mínimo eles iam mudar pra alma, mas eu achei que eles resolveram segurar, porque aí tipo, soul, as pessoas sabem que soul é um estilo musical, a gente tá batendo nessa questão da música mesmo, então tipo, a alma, todo mundo vai ver que tem a questão das almas. Vamos focar na parte musical, que é mais fácil de todo mundo entender e não correr o risco de virar um filme espírita aqui no Brasil, sabe? Sim. Não virar a viagem da Disney, seria maravilhoso, mas não assistiria do mesmo jeito. Eu amo a viagem. Antes o Maurício fez uma pergunta. Você consegue ler daí, Luiz, a pergunta dele? Eu acho interessante. Deixa eu ver se eu consigo. É a penúltima pergunta. Aqui. O clube não sei o que eu não consigo. Gente, desculpa, eu sou cego. Falou que tá super empolgada com o Soul. Maurício tá falando, vocês acham da dublagem feita no Brasil para os filmes de animação? Criação de voz no idioma original. Olha, eu não tenho costume Maurício, eu não tenho costume de ver filme desenho animado da Disney, da Pixar legendado. É muito difícil. Só se eu sou apaixonado pela trilha sonora, aí eu paro para assistir. Na maioria das vezes eu vejo dublado. Eu acho que, ultimamente, a dublagem da Disney, eu até comentei ontem no podcast que a gente gravou do Papo Animado, que vai ao ar semana que vem, que nós já estamos adiantados, que desde que o Garcia Júnior saiu da direção de dublagem da Disney, a Disney deu umas escorregadas, tanto em escolha de famoso, às vezes a voz não combina com o personagem. Eu acho que a Disney, até em Enrolados, ela tinha uma dublagem que eu achava excepcional, tipo, não tinha defeito. De Enrolados pra frente tem filmes pra mim que tem boas dublagens e filmes que a dublagem é boa, porque a qualidade de dublagem da Disney no mundo, o pessoal fala que principalmente no Brasil é incrível, mas às vezes eu acredito que pra mim não combina a voz do dublador com o personagem. O Dois Irmãos, eu fiquei muito feliz que eles mantiveram a voz dos dubladores oficiais dos atores, que é o Rafael, que dublou o Chris Pratt. Isso, nos Estados Unidos. E o menino que dubla o Tom Holland, eu não lembro o nome dele, mas é o mesmo dublador do Homem-Aranha. Então ficou gostoso, que parecia que era o Homem-Aranha e o Guardiões da Galáxia lá, o Senhor das Estrelas, conversando durante o filme. O que você acha das dublagens, Paulo? Eu gosto muito das dublagens, de uma maneira geral. Os filmes da Pixar têm dublagens excelentes, assim. Eu sempre tento assistir... sempre que possível, eu tento assistir o filme com o som original, né? Em inglês. O nome do dublador do Homem-Aranha.
Eu acho, assim, dos mais recentes da Pixar, tirando Toy Story, que já é uma franquia consolidada, todo mundo ama as vozes nacionais de Toy Story, eu achei que a dublagem de Coco foi sublime, de Viva a Vida é uma Festa foi sublime. Eu tive oportunidade, eu tenho a trilha sonora do filme em alguns idiomas, tenho em japonês, tenho em espanhol original, tenho em inglês, e o trabalho de voz que foi feito aqui no Brasil é impecável e assim, e isso se refletiu no mundo inteiro. Realmente eles tiveram cuidado para tentar manter aquele tom, mesmo falando em japonês ou falando em português de Portugal, eles conseguiram manter um nível assim muito, muito próximo das vozes originais. Eu confesso que com Dois Irmãos eu não curti tanto. Eu achei muito legal o fato deles terem mantido as vozes dos dubladores nacionais por conta dos atores, né, originais, mas eu achei que ficou faltando um tom um pouquinho mais novo pro Ian, sabe? Eu achei que não ficou tão fiel às vozes originais, apesar de ser uma dublagem que eles tentaram fazer um emparelhamento, né? Não, porque eu vi o Ian falando no filme com a voz em português, e na minha cabeça me vinha a imagem do Homem-Aranha. Eu falava, gente, é o Homem-Aranha que tá aqui, mesmo igual nos Estados Unidos. Eu achei essa ideia muito legal. E alguém comentou aqui sobre dublagem de famoso, eu acho que, tipo, a gente não pode ser radical. Eu tenho muito essa coisa. A gente tem famosos, tipo Rodrigo Lombardi, tipo Marieta Severo, Selton Mello, que são dubladores incríveis. Eles têm vozes maravilhosas, encaixam muitas vezes com o personagem. Às vezes o problema não é a não boa direção, vamos dizer assim, que o diretor de dublagem não conseguiu escolher uma voz que encaixasse com o personagem. Então eu acho que tem famosos que dublam muito mal. Não vou citar casos aqui, senão a gente vai mudar o tema da live. Mas a gente também tem dubladores famosos que dublam os filmes que são muito bons. Então acho que não dá pra generalizar. Mas vamos voltar pro Soul, senão daqui a pouco a gente acaba não conseguindo conversar sobre os temas que a gente queria bater. Soul, pra mim, tem a questão, tipo, a assinatura do Pete Docter, que é o diretor de Monstros S.A. Que ele pode ser considerado uma continuação de Divertidamente? Eu acho que não uma continuação de Divertidamente, não, mas eu acho que de alguma maneira tem uma questão de estrutura. Eu acho que é como se fosse não uma continuação, mas talvez o que viesse antes. Né? É o que vai dar origem. Porque um trata de uma questão mais espiritual, vamos dizer assim, e o outro trata de uma questão mais bioquímica, sob certa forma, né? A questão de como funciona a cabeça, como é que se expressam as emoções. Ele saiu da cabeça e foi pro coração, vamos dizer assim. Tipo isso. Eu confesso meio que eu tô animado e meio com medo do lançamento, porque eu acho que tem grande chance de ser um grande filme. Eu espero me surpreender, mas eu tô meio que segurando a ansiedade para não chegar lá e falar, eu esperava mais do filme, porque eu acho Divertidamente muito bom. Eu não sou daquele time que... hoje eu vim de Bing Bong aqui, acho que não dá para ver minha camiseta, mas deixa eu mostrar, ó. Eu vim de Bing Bong, para mim é o melhor personagem de Divertidamente. Com certeza. Mas eu ainda acho que a Pixar produziu coisas muito mais legais tempos atrás, antes de Divertidamente. Eu acho que ele tá no meu top 10 da Pixar, mas eu não sou daquelas pessoas que acham que Divertidamente é a melhor coisa do mundo. Então eu tenho o meu medo de ir com muita expectativa e o filme decepcionar. Então eu tô segurando. Tô gostando do que tô vendo. Eu achei o primeiro trailer do filme bem abaixo do que eu esperava, porque a ideia é muito boa. Aí veio aquele primeiro teaser, eu falei, não peguei. Esse último trailer que eles divulgaram durante a pandemia, que eles fizeram uma live com alguns dos diretores e produtores do filme, eu achei muito legal, porque o meu grande medo e acredito que de muita gente, é o fato de acontecer o que aconteceu em A Princesa e o Sapo. Do personagem principal, que mais uma vez a gente tem são raras vezes que nós temos um protagonista negro no filme,
numa animação, e ele ficar boa parte do tempo do filme só como alma e ficar só naquela brincadeira. Mas parece que vai ter muito mais do que só ele vivendo no mundo das almas. Deve ter um bate-volta de vez em quando. Então isso começou a me chamar mais atenção. A minha expectativa é bem grande. Eu gostei muito do trailer japonês. Eu não sei se você chegou a ver o trailer japonês. A gente publicou. Tá publicado lá no Pixar Brasil blog. Quem quiser dar uma assistida, assim, tem muito mais cenas do que o que já tinha sido divulgado anteriormente, tanto do nosso mundo real, do mundo real que eles retratam, como do mundo das almas. Inclusive, no trailer japonês, quem tiver ligado vai ver que aparece o Pizza Planet, a caminhonete do Pizza Planet aparece no mundo real e no mundo das almas. O que não é Pixar não ficar procurando o caminhão do Pizza Planet. Né? Então, é um dos meus filmes que eu vejo pela primeira vez só pra ver o filme. O Dois Irmãos eu não tive esse prazer de ver no cinema. Mas a segunda vez de ver um filme da Pixar é pra você ficar olhando assim, tipo, nossa, apareceu aqui no canto um personagem de outro filme. A bola da Pixar tá aparecendo aqui. Já virou um novo de ver o filme, né? Um novo jeito de ver o filme. Também. Então, assim, eu tô bem empolgado com o filme. Existe essa preocupação, né? Se o filme vai sair, vai estrear nos cinemas. A gente espera que, pelo menos aqui no Brasil, ele consiga estrear nos cinemas, que as coisas já estejam efetivamente bem controladas, para todo mundo tá mais tranquilo. Mas existe essa preocupação mesmo, né? Há vários jornalistas americanos dizendo que há uma grande possibilidade de talvez o filme não estrear nos cinemas nos Estados Unidos e talvez ir direto para o Disney Plus. Ao mesmo tempo, a gente tem uma virada nessa história do Disney Plus essa semana por conta da questão de Mulan, né? Porque o burburinho começou antes dessa semana. Eu já estou acompanhando semanas o pessoal falando que o Soul poderia cair. Eu ainda achava que Soul cairia e Mulan assumiria a data de Soul. Eles iam jogar o Mulan, era o meu pensamento para Ação de Graça, porque é um filme maior, puxa mais o público família do que o Soul, que eu acho que ele vai ser um filme de boca. Para mim o Soul vai ser tipo Divertidamente, ele vai funcionar muito mais para o público adulto, mas vai chamar a atenção das crianças pelos personagens bonitinhos. Mas se Mulan der certo, eu acredito que Viúva Negra e Soul podem ter o mesmo destino de ir pro Disney Plus, tendo comprado uma taxa a mais para ser assistido. Na realidade, o que está importando para a Disney é a questão de qual é a arrecadação que ela vai ter, né? Porque, óbvio, são filmes caros, né? São filmes que envolvem muito dinheiro, e existe uma expectativa de venda de ingressos no mundo inteiro. Mulan é um exemplo principal disso, assim. Tipo, se o filme fosse bem na China, caramba, sabe? Ia ser uma coisa, e é muito esperado, né, que isso realmente aconteça. Então eles estão tentando segurar, e justamente para saber o que vai acontecer, né? É uma coisa de dois lados, né? Porque o Mulan pode se pagar. Eu estava conversando com uns amigos meus hoje e estava até fazendo contas se 10%. O Disney Plus anunciou essa semana que está com 60 milhões de assinantes. Se 15% dos assinantes, só 15%, comprarem Mulan, o filme já se paga só nos Estados Unidos. Então, é interessante isso, porque a Disney vai meio que queimar o filme para o resto do mundo. Porque a partir do momento que o filme entrou no Disney Plus, no momento seguinte ele está na internet de forma ilegal, com a mesma qualidade e provavelmente legendado. Filme infantil, ele atrapalha um pouco menos pelo fato de boa parte das crianças só vai querer ver dublado. Então, o pessoal ainda vai ter que esperar, tipo, Trolls 2 aqui no Brasil, ele vai ser lançado nos cinemas, porque eu acredito que a criançada não vai assistir o filme na versão original. É muito poucas crianças que assistem desenho animado no original. Mulan, por exemplo, eu acho que é o tiro no pé da Disney. Se der certo, o filme já se paga nos Estados Unidos e ela queima o filme no resto do mundo, até na China, porque na China não tem Disney Plus, e duvido que tenha, porque não tem nem Netflix na China, então não vai ser Disney que vai entrar lá dentro. Então eu acredito que pode ter esse problema. E o Soul, eu acho que é um filme que deve ser mais barato do que Mulan, óbvio. E se Mulan der muito certo nisso, ele vai ser o pensamento do estúdio. Eu ganho dinheiro nos Estados Unidos e queimo no resto do mundo,
ou a gente continua no modelo tradicional. Eu ainda estava na esperança de, tipo, Soul ir para março, porque eu pensei no seguinte, tipo, se vai empurrar um pouco, ou vai empurrar um e vai encavalando um para frente, tipo, Raya caía para o meio do ano, como que aconteceu agora, né? Soul pegou a data de Raya. Então, acredito que pode ser que tenha isso, mas se Mulan der certo, gente, já era. Eu acho que Soul vai direto pro digitalzão mesmo. E eu acho que existe uma preocupação também da Disney dessa questão do encavalamento, né? De ficar postergando essas datas, porque isso gera um impacto também para a indústria, porque ao mesmo tempo, se você ficar prorrogando demais, primeiro você começa a perder o interesse das pessoas, né? Porque tá todo mundo ligado na data tal, na data tal, na data tal. Aí não estreia, aí vão, mais 2 meses, mais não sei quanto tempo. E isso é ruim para a indústria como um todo, porque você começa a espaçar demais a questão das novas produções, e aí você vai perdendo mercado, principalmente para a Disney, que também precisa vender boneco. Não, e não só isso, o pessoal, é uma batalha que eu falo muito com muita gente, que é o fato que o pessoal esquece que o dinheiro está saindo, que você continua pagando salário para os funcionários do mundo inteiro. Ainda mais a Disney, que é uma empresa internacional, multinacional. E não está entrando caixa. Os parques estão fechados ou estão abrindo aos poucos com menos gente lá dentro. Não lançando filmes novos, não se vende produtos. Então não vende merchandising, você tem que investir em outras coisas. Os cinemas estão fechados. Então, e ela precisa de conteúdo para o Disney Plus, que por enquanto é o único lugar que está tendo renda, que está entrando dinheiro. E não tem como eles produzirem conteúdos novos, porque está tudo parado. Então eles vão precisar sacrificar alguns produtos. Tanto que era o que já estava acontecendo. O Artemis Fowl foi pro Disney Plus, aquele filme do Grande Ivan, do macaco, que a Angelina Jolie dá a voz para uma elefante, também foi sacrificado. O Hamilton, que foi um sacrifício que trouxe milhões de assinantes para a Disney. Então, o estúdio precisa que a roda do dinheiro continue girando, senão não adianta. Sim. É bem complicado mesmo. É uma equação que, por um lado, assim, a gente viu os preços. Parece que o preço do ingresso de Mulan custa $30. Não é um ingresso barato. Mas aí eu te falo por outro lado. Eu tava lendo muito sobre isso. Eu não acho caro também, se você for parar pra pensar, tipo, eu indo sozinho ou você indo sozinho, é caro você pagar $30. Ou, vamos dizer, um valor X aqui no Brasil. Mas se você é casado e vai com seus 2 filhos, é mais barato. Se o ingresso custa R$9 nos Estados Unidos, que é mais barato. Não, sim. Sobre esse aspecto, com certeza. Entendeu? E você vai ter o filme para sempre, enquanto você tiver a assinatura do Disney Plus. Querendo ou não, é um jeito do estúdio reverter o dinheiro para poder pagar o filme. Se o filme simplesmente só entrasse no Disney Plus, o filme não ia se pagar. Não paga. Prejuízo gigantesco pro estúdio. Eu acho que eles acharam uma solução que pode dar certo. É ruim, no meu ponto de vista, também pro mercado exibidor, que via como filme como uma grande esperança de trazer público para os cinemas. Eu até comentei ontem numa matéria no meu site que o Tenet é um filme da Warner que vai trazer o cinéfilo de volta para os cinemas. E o exibidor sabe disso. E o Mulan era o filme que ia trazer a família de volta para os cinemas. Então, tem muitos lugares que ainda não dá para abrir os cinemas. Mas, por exemplo, tem muitos lugares na Europa que já está funcionando o cinema e não está aumentando os casos com os cinemas abertos. Então, que o pessoal está tomando cuidado, está indo de máscara, está tomando toda a precaução. Tem toda uma questão também da quantidade de lugares disponíveis, que é bem restrito também, né? Não, e desde o começo eu sempre falei, no mercado internacional, nenhuma marca de cinema e distribuidora vai querer seu nome envolvido no escândalo. Se não for seguro, os cinemas não vão abrir e as distribuidoras não vão liberar o filme. Você acha que vai ser legal aparecer no dia seguinte que estreia Mulan, pessoas pegam coronavírus em sessão de Mulan? Não é legal, né? Não é legal, nem para o cinema, nem para a marca. Se os cinemas forem reabrir, é porque é seguro e o pessoal está tomando todas as precauções. Esse, pelo menos, sempre foi o meu ponto de vista. Eu acho que ninguém é louco o suficiente de falar, vem gente, abatedora, a gente vai querer que vocês morram. Então não faz muito sentido. Mas eu espero que o Soul seja lançado nos cinemas, que eu acho que
a experiência vai ser completamente diferente. O próprio Dois Irmãos, eu vi em casa e vi nos cinemas, é outro filme quando você assiste numa telona, e o Soul eu acho que é um filme que deve ser delicioso de ver nos cinemas. E pro ano que vem a Pixar já anunciou um próximo lançamento, né, para junho, né? Essa semana aqui. Você trouxe a notícia antes do mundo inteiro. Literalmente antes do mundo inteiro. E eu adivinhei algumas coisas, eu e meu amigo David, não sei se ele está assistindo a live aqui, a gente virou Sherlock Holmes esses últimos dias, e descobrimos que saiu o logo do filme, fomos atrás de informações, fiquei a tarde inteira só nisso, tipo, não, vamos ver, animador X da Pixar tá fazendo o quê? Fomos caçar coisa e a gente descobriu que o filme se passaria na Itália, acertamos o nome e local, só erramos o diretor, que a gente chutou que era o diretor de Carros 3, que tá produzindo alguma coisa, mas não sabemos ainda o que é. Eu achei bem interessante, porque quando eu vi que você publicou a notícia do logo e as primeiras informações que vocês estavam supondo que seriam as informações do filme, quando eu olhei o logotipo, eu falei assim, nossa, tem alguma coisa de La Luna no logotipo. Não, mas e não me ocorreu, até porque é uma coisa meio pincelada, né, no logotipo. E aí não me ocorreu o Enrico Casarossa, que é o diretor de Luca, né? E aí você já tinha dado uma coisa meio do tipo assim, não, o filme deve se passar na Itália, e eu não fiz a conexão de imediato, né? E aí logo no dia seguinte a Disney acabou divulgando o logo, divulgou uma imagem conceitual e as primeiras informações, né? Em quase nenhum lugar tinha saído. Tinham alguns fãs comentando, o próprio logo já tinha saído em alguns grupos de comentários. Eu peguei e falei, vamos lá, e comecei o bafafá. O pessoal do Twitter, do Disney Info, os meninos do Almanac Disney comentaram, e eles até começaram a criar teorias de tipo, eu lembro que teve uma que falava que Luca era uma sigla, e eu falei, não, eu acho que é a Itália, porque tem um monte de animador da Disney que ano passado estava na Itália, gente. Eles não estavam lá passeando de alegre. A Disney não é legal de pagar férias pra turma aí. E eu tô bem empolgado com Luca, pela imagem conceitual que foi divulgada, pareceu muito bonito, um filme de verão. Eu acho que vai trazer um frescor para esse tempo que a gente está vivendo, assim, trazer um pouco de sol. Claros, né? Mais gostosos. O próprio Raya, a Disney ainda não divulgou muita coisa, mas eu acho que vai ser um filme mais pra cima, pra gente poder dar uma desestressada. E aí tem essa questão de ser o diretor de La Luna. O Enrico Casarossa, eu conheço o trabalho dele, porque ele é cineasta e ilustrador. Eu conheci o trabalho dele em 2004, antes dele ir para Pixar, por exemplo. Ele começou a trabalhar na Pixar em 2006. Antes de trabalhar na Pixar, ele trabalhou na Blue Sky. Ele chegou a trabalhar na Blue Sky e desenvolveu alguns outros trabalhos, inclusive para Disney, em alguns outras produções para desenho animado e tudo. E aí eu conheci o trabalho dele como ilustrador mesmo, porque ele é o fundador de um movimento de ilustração que é um movimento evento, vamos dizer assim, chamado Sketch Crawl, que inclusive aconteceu no mundo inteiro e continua acontecendo sobre um determinado aspecto no mundo inteiro. Inclusive aí em São Paulo tiveram várias edições, aqui no Rio várias edições, onde os ilustradores se reúnem na rua. Tem um dia específico, eles se reúnem num determinado local e fica todo mundo junto com seus cadernos na rua, retratando a cidade, desenhando o que está acontecendo. E foi ele que começou esse movimento na Itália. E isso se espalhou muito rapidamente pelo mundo todo. Assim. E tem no Brasil, você falou que teve em São Paulo. Já teve várias edições. Eu não sei como é que está hoje, eu não sei se as pessoas continuam realizando. Pelo que eu soube, ele continua realizando em vários lugares. Voltar, né? Por enquanto, em casa, mas quando voltar. Já tem um tempo que eu não ouço falar dessa agenda, desses eventos.
Mas eu conheci justamente por conta disso, porque aconteceu na Bahia, aconteceu, o pessoal da Bahia se reuniu para fazer, em São Paulo, aqui no Rio, Curitiba, em vários lugares o pessoal se mobilizou e na época com o Twitter eles conseguiam marcar os lugares aonde eles iam se encontrar e fizeram várias edições assim. O Casarossa tem uma coisa no trabalho dele que lembra muito o mangá e o anime, tem uma inspiração muito oriental. O próprio La Luna tem essa inspiração também, né? Os olhos super grandes, uma proporção meio diferente. Então eu acho que se seguir mais ou menos esse visual, óbvio que deve ter bastante diferença do La Luna pro Luca, mas se seguir essas inspirações dele, eu acho que vai ser um filme muito, muito bonito, assim. A sinopse é muito legal e é diferente, né? O fato de uma amizade entre um menino e um monstro do mar, que vai ter esse segredo, entre que o outro, acho que acredito que eles devem descobrir durante o filme. Já vi a Luna, eu acho lindo, eu acho que é um dos curtas da Pixar mais bonitos. Não o melhor, mas eu acho um dos melhores. Mas eu também tô bem curioso pro filme. Chega em junho do ano que vem, né? Chega em junho do ano que vem. A gente não sabe ainda qual vai ser esse distanciamento. Eu tive buscando se já tinha alguma data agendada aqui no Brasil e ainda não tem nenhuma data agendada até o momento. Então a gente espera que tudo já tenha entrado nos eixos para a gente ver no meio do ano que vem o filme, sem muito delay dos Estados Unidos. Se não tiver carnaval, o brasileiro morre ano que vem. Eu acredito que a partir de março a gente volta ao normal. Pelo amor de Deus. Mas a Disney não costuma ter um intervalo muito grande. E o filme vai ter um concorrente de peso, que é os Minions, né? Que estava para esse ano, foi pro ano que vem. E provavelmente também o Turma da Mônica Lições, que vai ser também um concorrente forte pro Luke. Então a Disney deve procurar uma data, espero, que não bata de frente tão forte com essas produções. Tanto da Turma da Mônica quanto os Minions já estão com datas previstas de estreia, né? Sim, os dois estão em junho. Se eu não me engano, Lições no finalzinho de junho e Minions no comecinho de julho. Uhum. A Disney já tem programado para o final de julho o filme do The Rock, o Jungle Cruise, que é baseado na atração dos parques. Então eu acredito que deve ser ou para o começo de julho ou para meados de junho. Eu aposto mais para junho para ser a primeira grande filme infantil para as férias. Vamos ver. Tem essa coisa legal de ser uma temática de verão, Itália. De ser Itália. Então acho que vai ser um período bom para lançar o filme, assim. Sim. A gente tá com o tempo quase acabando, amigo, mas tem algumas coisas. Beleza. Pra você. Primeiro, eu pedi pra você trazer uma coisa legal pra você mostrar pro pessoal que tá assistindo a gente. Quero agradecer a todos os amigos meus e seus também que estão vindo pra live, mandando coraçãozinho, dando tchauzinho. Alguns aqui mandaram perguntas, mas eu não consegui ler, eu consegui ler só algumas. Acho que a gente tentou responder tudo. Queria que você mostrasse uma coisa legal que você tem na sua coleção da Pixar. O pessoal vai gostar de ver. Eu tenho uma edição japonesa de Toy Story 3, que veio com livro, veio um Blu-ray do filme, e aí vinha junto a lâmpada, a luminária da Pixar. Ela funciona? Funciona, ela tá sem a pilha porque eu deixo ela guardada sem a pilha. Sim. Mas ela tem um botãozinho aqui atrás que gira e aí acende a lâmpadazinha também. E ela é toda articulada, tá vendo? Quanto que você pagou nessa brincadeira? Cara, tem muito tempo que eu comprei, eu realmente não sei. Não foi muito barato, mas eu consegui achar num preço que tava... Porque já tinha muito tempo que tinha sido lançado. E aí eu consegui achar num lugar no eBay, alguém vendendo, e estava com preço muito baixo em relação aos valores que eu estava conseguindo achar, porque só estava rolando achar venda direta do Japão, e aí o preço era realmente muito, muito mais alto, né? E aí eu consegui, ela fica lá junto com a minha bola da Pixar, que essa aqui eu trouxe lá do estúdio. Lá na Califórnia. Essa daqui foi minha amiga Karina, trabalhava na Disney na época, ela foi lá pro estúdio e me trouxe. Eu quero também mostrar, eu não sei se você deve também ter isso, eu separei mais uma coisinha que eu guardo, que são minhas coisas que eu mais gosto da Pixar, que é a minha bola,
Tem o cartão postal que você me deu, de madeira do Bom Dinossauro. Isso. Eu quero mandar um beijo à minha amiga Laura, que não está nos assistindo, mas assistimos o filme junto e nos conhecemos nesse dia. E eu trouxe essa caixa da Pixar, não sei se você tem ela. Tenho. Essa aí eu, inclusive, ganhei do pessoal do estúdio. Jura que eles te deram? Eu juro. Os meus todos são presentes da Pixar. Eu indiquei para ele no dia, eu falei, compra que é maravilhoso, não sei o que. É um livro, não sei se o pessoal conhece, depois eu mostro nas minhas redes sociais mais detalhadamente. Mas eu indiquei o livro, falei do livro para ele, eu falei, não, compra, não sei o que, é bom pra caramba. Aí ele pegou e comprou o livro. Aí ele chegou, quando ele tava, a gente tava conversando, ele falou, mas você tem esse livro? Eu falei, não. Ele, mas como você sabe? Eu falei, porque eu já vi na internet. E custava, acho que uns 100 e poucos reais. E aí ele pegou, a gente comprou o livro, guardou na sacola, a gente lá conversando, passeando pela Paulista. No final do dia ele chega a sacola, toma de presente pra você, depois eu compro outro pra mim. Eu fiquei besta, eu falei, não precisava. Muito legal. É um livro que eu gosto muito. Quero te perguntar da sua ida pra Pixar. A gente tem mais 5 minutinhos. Queria que você falasse como foi que você foi pra lá. Se foi fácil de conseguir entrar no estúdio, como que você conseguiu e o que você mais gostou lá do estúdio? Cara, eu tive 3 vezes no estúdio, desde 2015. A primeira vez que eu fui fez agora, dia 4, terça-feira, fez 5 anos que eu tive no estúdio pela primeira vez. Eu tinha ido para Califórnia para ir para D23. Estava visitando uns amigos em São Francisco e aí a tentativa de ir para o estúdio. Por conta da D23, oficialmente, não consegui ir para o estúdio pelo pessoal de publicidade deles, para eles me convidarem. Porque eles estavam no lançamento de Divertidamente pelo mundo, e aí eles iam meio que chegar direto para ir para a D23. Então não rolou um convite oficial. Mas aí eu conheci uma pessoa que é animador no estúdio, e aí a gente conseguiu marcar de se conhecer, e aí eu estive no estúdio no dia 4 de agosto de 2015. Legal. Foi bem legal, foi bem legal, porque era o dia do meu aniversário. Sim. Então eu passei o meu aniversário no estúdio. Então foi uma experiência que você ganhou na vida. Incrível. Depois eu voltei em 2016, em abril de 2016 eu voltei ao estúdio. Eu fiz uma viagem de novo para os Estados Unidos. E aí eu avisei, consegui falar com relações públicas que eu já tinha conhecido na D23, com as pessoas do próprio estúdio. E aí eu avisei que eu estaria indo, e aí eu fui convidado a ir ao estúdio para visitar. Isso pessoal de fora. Se em nenhum momento você conversou com o pessoal do Brasil para tentar ir. Não, para essa vez não. E aí eu fui para lá, fui convidado para ir para lá, e aí eu assisti Piper, o curta do passarinho na praia, com Alain Barilaro, que é o diretor do curta, antes do curta ser finalizado. Eu lembro de você ter me contado isso na época, achei do caralho. Eles me chamaram para uma sessão, meio que uma sessão privada. Eles mostraram o filme antes do filme ser lançado e, inclusive, finalizado. Eles estavam finalizando o curta e procurando o Dory naquela época para o lançamento, ia ser alguns meses depois. E aí eu consegui assistir o filme. Foi um passeio rápido no estúdio, mas foi um passeio muito, muito legal. Você pode ir para o estúdio se você for convidado. Só pode ir pro estúdio se for convidado. O máximo que você chega é lá na porta onde tem o letreiro, e aí ali é rua mesmo, ali tá liberado. Mas para ir para o estúdio apenas como convidado. E depois eu tive lá em 2017 também, foram 3 anos seguidos que eu fui. E aí 2017... coisa. Em 2017 eu tinha marcado férias, estava na casa dos meus amigos, e aí eu entrei em contato com o estúdio avisando, olha, eu estou aqui, se tiver algum evento de imprensa que eu possa participar, legal, assim, eu gostaria muito de participar.
E aí eles me mandaram uma mensagem, na verdade eles sabiam que eu estava lá. Na verdade eles avisaram a Disney no Brasil, porque estava rolando um evento que era América Latina. Para o lançamento de Viva, A Vida é uma Festa. Era o dia onde teriam os jornalistas brasileiros estariam lá. E aí eu não sabia disso, não soube disso pela Disney no Brasil, eu soube disso por eles lá. Novidade. Que entraram em contato com a Disney no Brasil, e aí a Disney do Brasil me mandou uma mensagem avisando, olha, nós fomos avisados que você está aí, blá blá blá, você quer participar? E aí eu me inscrevi, junto com as pessoas que estavam previstas para irem, e aí eu fiquei um dia no estúdio, de manhã cedo, sei lá, 7 e pouca da manhã, 8 horas da manhã, até quase 5 horas da tarde, assistindo os 20 primeiros minutos do filme, conversando com o diretor e produtor, depois conversando com o co-diretor, e passando por todas as etapas de produção. Eles fazem tipo uma micro palestra, vão mostrando. O evento tinha muitos veículos brasileiros além de você? Tinha uns 3 ou 4 veículos brasileiros, tinha argentino, tinha gente de outros lugares da América Latina, mas tinha a maioria dos brasileiros não estavam vindo do Brasil, já eram jornalistas que moram lá, e aí estavam representando aqui, ou estavam lá cobrindo o evento de divulgação do filme. E aí foi um dia incrível, foi realmente uma experiência única, onde eu também conheci pessoalmente o diretor do curta do Lu, do Achados e Perdidos, da Caixa. A gente estava se falando por Instagram, e aí ele passou no estúdio, eu olhei para ele me reconheceu no meio do estúdio e veio falar comigo, assim. Foi muito legal, foi um dia realmente muito bacana. Amigo, a gente tem mais 1 minuto só, eu quero só te fazer a última pergunta, que é Diga. A pergunta mais difícil. Qual que é o seu filme favorito da Pixar? Tem como escolher um só? Não tem como escolher um só, mas eu diria assim, em termos de emoção, no coração, eu diria que é Coco. Por quê? Você tem 1 minuto pra... Porque é a história da lembrança, é a história do você... todo mundo continua vivo quando você ainda continua lembrando da pessoa. Então eu gosto muito de Coco por conta disso. Amigo, obrigado. Tinha outros pontos que a gente ainda ia conversar, eu queria me estender um pouco mais sobre, mas nosso tempo está acabando. Só podemos ficar aqui. Beleza. Vamos marcar de outro dia bater mais papo, por favor. Vamos sim. Dessas fofocas, ou no podcast, ou no meu canal. Quero muito Tranquilo. que me segue, que não conhece o seu trabalho, siga o Pixar Brasil, que sempre tem novidades muito legais da Pixar. Amigo, mais uma vez, obrigado. Quer deixar um último recado? E o pessoal que te segue, por favor, me siga também, né? Eu sempre falo também Disney. É uma troca. Todo mundo aí seguindo o Léo. Cadê o Léo? E o pixarbrasilblog.com.br. Temos que fazer mais promoções juntos, como a gente estava fazendo no ano passado. Vamos fazer. Assim que tudo isso passar, a gente vai retomar isso. Faz uma para melhorar, para comemorar que as coisas melhoraram. Amigo, é isso aí. Mais uma vez, obrigado ao pessoal que está assistindo a gente até agora, que aguentou fielmente 1 hora. Quer dar uma última palavra, mais alguma coisinha para falar? Cara, é isso, assim. Seremos eternamente gratos conforme pelo convite, conforme dizem os aliens do Pixar Planet, do Toy Story, seremos eternamente gratos. Obrigado, amigo. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Obrigado, gente. Tchau.